Galera bonita do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao canal Geografácil do Professor Malafaia. Vamos hoje compreender como é a Divisão Internacional do Trabalho. Vamos lá? Vocês já se perguntaram por que toda a tecnologia produzida no seu país é importada? Na verdade, isso é um resultado da Divisão Internacional do Trabalho que foi estabelecida lá no Pacto Colonial entre os séculos XVI e XVIII, onde os estados modernos europeus já estavam sendo como um embrião de países. Eles estabeleceram que essas colônias só poderiam comercializar única e exclusivamente com a metrópole. Divisão Internacional do Trabalho é entre metrópole e colônia, onde as metrópoles vendiam os produtos manufaturados, oriundos, provenientes, que vinham das matérias-primas da colônia. Dessa maneira, a balança comercial da metrópole ela era lucrativa, uma vez que os produtos manufaturados eles eram transformados a partir de matérias-primas e são bem mais caros do que as matérias-primas em si. Ao passo que as colônias elas exportavam ou vendiam as matérias-primas por um valor e retornavam da metrópole transformadas em manufaturados com valores 50, 100 vezes maiores. E aí a balança comercial das colônias sempre apresentava um déficit, sempre apresentava prejuízos. Com isso, as metrópoles dominavam economicamente todas as colônias. Com o tempo, passaram a acumular capital ou dinheiro. Ter colônia era um sinal de alta rentabilidade e de lucro, tanto que essa corrida por domínios de terras e de povos e a extração ilegal por meio da pilhagem de todas as riquezas naturais desses povos promoveu conflitos entre esses estados europeus e originou a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, já não será como a dite tradicional. A gente verifica uma nova divisão internacional do trabalho, onde cada país desse sistema mundo ele irá produzir ou um componente ou um produto específico. E aí existiu toda uma reorganização dessas trocas comerciais. Vamos dar um novo nome para as colônias, que são os países subdesenvolvidos. E aí nós vamos diferenciá-los daqueles que apresentam uma industrialização tardia, daqueles subdesenvolvidos que não vão apresentar nenhuma industrialização. Para os países subdesenvolvidos que não apresentam nenhum nível de industrialização, eles serão somente produtores de produtos primários. Os produtos primários estão sendo caracterizados aí para você. Já os subdesenvolvidos que apresentam um certo nível de industrialização, eles atraíram as empresas transnacionais dos países ricos por meio de incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais serão medidas de redução de impostos, doação de terrenos, preparação de infraestrutura, ou seja, todas essas vantagens às indústrias transnacionais para que elas possam se instalar nesses países
e iniciar um processo de industrialização. E dessa maneira, melhorar as trocas comerciais. Tanto que muitos países subdesenvolvidos e industrializados recentemente, como Brasil, México, Argentina e Índia, eles conseguem exportar alguns produtos industrializados, mas nada além do que algumas máquinas e alguns equipamentos. Já os países não industrializados ou periféricos, eles continuarão a produzir produtos primários, que não trarão nenhum lucro para a sua balança comercial. Imagine um país que só produz alimentos, que só produz mineral, ele precisa importar um tomógrafo, um aparelho de raio-x para um hospital. Imagine quantas toneladas de minério precisam para comprar um tomógrafo. Então, turma, a Divisão Internacional do Trabalho, mesmo sendo nova, ela vai manter essa desigualdade entre os países centrais ou desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. E ainda existe o subdesenvolvido, que são esses que produzem esses produtos primários. Se os países subdesenvolvidos estão exportando produtos industrializados, significa que os países ricos abriram mão de produzir esses produtos. Só que não. Na verdade, os países ricos, ou desenvolvidos, ou centrais, que é um nome mais bonitinho para as metrópoles, esses países estão desenvolvendo outros métodos de acumulação de capital. Como você pode ver, o domínio da inovação tecnológica continua na mão dos países ricos. Além da expansão das filiais das multinacionais para os países subdesenvolvidos e tardiamente industrializados, os países centrais ou desenvolvidos, eles vão obter lucro por meio dos empréstimos a esses países que estão querendo se industrializar, e aí as transnacionais vão remeter por meio das suas filiais às matrizes os royalties ou os lucros oriundo das atividades das transnacionais nos países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos ou centrais também atuarão no sentido de investir em atividades produtivas e especialmente nas atividades especulativas. Nas atividades produtivas, eles abrirão novas filiais, novas fábricas, novas montadoras, investirão em produtos. Entretanto, nas atividades de investimento especulativo, que é o pior que tem, os países centrais ou desenvolvidos, eles irão praticar uma série de atividades suspeitas. Observe aí todas as atividades do capital especulativo. Eles irão inclusive se beneficiar de informações privilegiadas por meio do suborno, principalmente aos governantes dos países subdesenvolvidos industrializados, onde eles poderão obter lucro com essas informações privilegiadas, investir pontualmente naquela atividade e no outro dia simplesmente tomar todo o seu dinheiro de volta. São os chamados capitais voláteis. E essa atividade especulativa prejudica muito os países subdesenvolvidos e industrializados, o que impede de competir com os países centrais. Nessa nova DIT, nós também teremos essas transações comerciais entre os países subdesenvolvidos, os subdesenvolvidos industrializados e os subdesenvolvidos não industrializados. E é claro que os subdesenvolvidos não industrializados terão ainda mais desvantagens, onde a sua balança comercial estará sempre em déficit. Então, turma, para nós fecharmos o vídeo, os países desenvolvidos ou centrais, eles irão dominar
as atividades de energia nuclear, eletrônica, de software, ou seja, toda a tecnologia chamada high-tech. Nos países subdesenvolvidos industrializados, também chamados de semi-periféricos, eles irão produzir as tecnologias tradicionais, algumas máquinas, alguns equipamentos. E aos países subdesenvolvidos, também chamados de periféricos ou não industrializados, eles irão continuar a produzir produtos primários. Produtos primários que não irão oferecer nenhum lucro. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça também de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos. E também acompanhe as outras aulas do canal Geografácil. Um abraço e sucesso!